Boa noite a todos. Graça e paz. Iniciando mais uma live sobre estudo bíblico. Hoje é dia 22 de junho, mês 6 de 2021. Terceiro dia da semana. Agora 20 horas. Então, hoje pretendo falar sobre o seguinte tema. Deus protege os seus. Deus protege os seus. E vou me basear no capítulo 36 do profeta Jeremias, e vamos refletir aí o que podemos extrair desse texto. Jeremias 36 nessa época era rei de Judá Jeoaquim, rei de Judá, e Deus mandou o profeta Jeremias escrever, diz aí, verso 2: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel, de Judá e de todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Então, no estilo veterotestamentário, Deus manda o profeta Jeremias escrever num rolo, que é num livro, mas é um rolo de pergaminho, e Jeremias chamou Baruque, verso 4, diz aí: então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. Então nós vamos vendo aqui como é que a escritura vai se formando. Baruque, filho de Nerias, era o secretário amanuense, de Jeremias. E aí Baruque escreveu, Vamos lá. Vi aqui Jeremias 36, E aí Jeremias mandou Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum, também aos ouvidos de todos de Judá, que vêm das suas cidades aslerais. Então tinha endereço certo, Deus falou para Jeremias, Deus mandou Jeremias escrever. Jeremias chamou o seu secretário Baruque, filho de Nerias, mandou que ele escrevesse, e mandou que ele lesse na casa do Senhor, aos ouvidos de todos de Judá, que vêm das suas cidades aslerais. Então, todo o povo deveria ouvir as palavras de Deus dentro desse processo, da boca de Deus para o profeta Jeremias. Jeremias chamou o seu secretário Baruque, que ele escreveu, e Jeremias mandou que Baruque fosse à casa do Senhor e lesse aos ouvidos do povo todas as palavras que Deus havia falado para ele. Baruque leu a todo o povo, verso 10, vamos ver lá. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Então, todo o povo ouviu a leitura que Baruque fez na casa do Senhor, das palavras que Deus mandou por meio do profeta Jeremias. E aí,
Vamos ver aqui. Verso 13. Micaías leu para todos os príncipes agora. Vamos ver. Verso 13. Micaías anunciou-lhe todas as palavras que ouvira quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. A todos os príncipes, né? Então, o povo ouviu, agora os príncipes ouviram. Verso 14. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Natanias, filho de Selemias, filho de Cushi, a Baruque, para lhe dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. Então, Baruque leu para os príncipes. Vamos ver aqui. Verso 19. Verso 19, vamos lá. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Então aqui começou a tomar corpo, forma a esse título que eu adotei, né? Deus protege os seus. Então nós vemos aqui que não sabemos nenhuma reação da parte do povo, mas a reação da parte dos príncipes foi favorável ao profeta Jeremias e foi favorável também a Baruque, né, que poderíamos chamar Baruque de secretário de Jeremias, mas poderíamos também dizer que era o seu discípulo, né? Por assim dizer, o seu discípulo, o seu ajudante. Todos os profetas precisam de um ajudante, né? O moço do homem de Deus, às vezes é chamado assim, nesse caso aqui, é mais uma função de secretário, para escrever, já que o profeta por si mesmo não escreveria. Então, vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. Então os príncipes aconselharam que tanto Baruque quanto Jeremias se escondessem, a fim de que não fossem achados, né? Porque com certeza haveria hostilidade, haveria oposição, só pelo fato dele ter lido as palavras que Deus tinha dado para o profeta Jeremias, para, no caso aqui, os príncipes, né? Verso 20. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então, finalmente agora, né, chegou ao rei, né? Elisama, o escriba. Então o povo ouviu, depois os príncipes ouviram, agora o rei vai ouvir, né? Anunciaram ao rei que havia esse rolo do livro, né, que Baruque tinha escrito e tal. Então enviou o rei a Jeudi para que tomasse o rolo, e Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei. E leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. E leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Então aqui é a palavra de Deus, né? Primeiro, Deus deu a palavra para Jeremias. Jeremias ditou as palavras para Baruque escrever, e mandou que Baruque fosse ler na casa do Senhor. Ele foi ler para todo o povo, e depois o rolo foi levado para os príncipes ouviram, e os príncipes demonstraram preocupação em proteger tanto Jeremias quanto Baruque, seu secretário. E agora eles levaram o rolo para o rei, né? E foi lido diante do rei. O rei era a última autoridade, Jeoaquim, né? Jeoaquim, filho de Josias. Vamos ver aqui então a reação do rei, né? Verso 22. Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, diante de um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro.
até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Então, vemos aí, né, isso aqui é um raio-x de como estava a situação do povo de Israel, o povo de Deus, né? Naquela altura, o rei Jeoaquim, que era a pessoa de maior responsabilidade, filho de Josias, e Josias havia sido um rei muito justo, muito piedoso, né? Houve inclusive a reforma de Josias, né? Foi um avivamento espiritual. Mas agora o seu filho Jeoaquim era diferente, e diante da leitura desse rolo da palavra de Deus, eu diria até que esse rolo aí era a Bíblia do momento, né? Eram as palavras de Deus escritas, era a vontade de Deus que estava sendo mandada para ajudar naquele momento. E quando nós começamos a ler esse capítulo aí, diz que Deus mandou Jeremias escrever as palavras de Deus para que o povo se arrependesse e Deus pudesse perdoar, né? Vamos ver aqui. Verso 3. Portanto, ouvirão da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhe. Olha só. Para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Deus mandou a palavra, essa escritura, para dar a oportunidade ao povo de se arrepender, e naturalmente os príncipes, e também o rei, né, para que, principalmente o rei, né, porque o rei aqui era decisivo, uma autoridade, que a maior responsabilidade. Então, dependendo da postura do rei, Deus poderia perdoar o pecado se ele se arrependesse, hein? Se converta do seu mau caminho. E aí Deus reagiria dessa maneira, né? Então, quando Deus manda a sua palavra, ela traz grande responsabilidade para os que a ouvem, porque a palavra de Deus, ela é uma oportunidade para que o povo se converta dos seus maus caminhos, mas que se arrependa dos seus maus caminhos. Mas a palavra se converter é muito usada também, a fim de que Deus possa perdoar, né, e não trazer o juízo como realmente os maus atos, os maus costumes, o mau procedimento do seu povo vem atrair o juízo de Deus, né? Porque Deus, sendo justo como ele é, ele de maneira alguma passa a mão pela cabeça do culpado. De maneira alguma tem um culpado por inocente. Isso é uma das descrições do caráter de Deus. Então, quando ele mandou a palavra, era para dar oportunidade para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos, se arrependesse, abandonasse os maus caminhos, para que Deus pudesse perdoar, né? E eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Porque se não houvesse esse acerto, nada poderia impedir Deus de trazer o juízo. Ou seja, praticamente Deus seria obrigado a trazer o juízo, para não cometer injustiça, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas houve toda essa tramitação desse rolo, né? Papiro, né? Pode ser papiro, pergaminho, papiro. E o povo ouviu, os nobres ouviram. Eu vejo que até entre os nobres houve alguns que realmente temeram, né, ao ler as palavras que Deus havia enviado. Mas o rei Jeoaquim, ele reagiu diferente, né? O rei Jeoaquim não temeu a Deus. Pelo contrário, ele, com o canivete que ele tinha lá, né, um canivete de escrivão, ele foi cortando as folhas e lançando no fogo, queimando a palavra de Deus, queimando o rolo onde estavam as palavras de Deus, assim tratando com arrogância, com desprezo. Eu acho que não acreditando, talvez não acreditando, porque só um pouco, ao ver a ameaça que Deus mandou, na verdade Deus mandou praticamente um ultimato
Ou ele se arrependiu, ou ele se convertiu dos seus maus caminhos, ou então o juízo viria sobre eles. Mas a atitude do rei aqui foi exatamente de arrogância, de desobediência. E aí eu fico perguntando assim, hoje nós estamos aqui no mundo, agora não é só um rolo escrito da boca do profeta Jeremias que é enviado, mas é o livro todo, né? É toda a escritura que é enviado agora. E agora não é só para Judá, né? Não é só para a tribo de Judá, o reino de Judá, não é só para o povo de Judá, não é só para os nobres de Judá, e nem só para Jeoaquim, rei de Judá. Agora, essa mensagem de Deus, as palavras de Deus, são enviadas para todos os povos, ou todas as nações. E é Deus dando uma oportunidade, porque pela justiça de Deus, pelo seu caráter justo, ele será obrigado a julgar com juízo o procedimento das nações. E quando nós observamos hoje as nações, nós percebemos que o comportamento das nações, o comportamento dos países, dos povos, das culturas, não são um comportamento justo. E há uma grande ignorância, indiferença para com o livro de Deus, que Deus mandou por escrito, né, para formalizar bem. O livro está escrito, é o que está escrito, é o livro, é um documento real, né? É um ultimato que Deus manda para todas as nações, a fim de dar oportunidade para que haja arrependimento, para que haja, como ele diz aí, se converta dos seus maus caminhos, e Deus não venha trazer o juízo, né? Então, vamos ver aí. O rei queimou o rolo. Verso 24, vai dizer assim: e não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Então, não temeram, né? Não temeram, não tiveram medo. Será que eles eram corajosos? Será que hoje existem pessoas assim corajosas que não temem diante da palavra de Deus? Nem rasgar as suas vestes, rasgar as vestes era um sinal de humilhação, de se humilhar diante de Deus. Rasgar as vestes para demonstrar tristeza, até remorso, arrependimento pelas más obras que haviam praticado. Era isso que Deus esperava da parte deles, né? Mas não temeram, nem rasgar as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Então o rei naturalmente influenciava, né? Estava num cargo de maior posição, e influenciava os seus servos, que naturalmente imitaram o comportamento do rei, não se arrependendo, né? Mas alguns ainda temeram. Vamos lá então, verso 25. Ainda que Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Então, alguns nobres aconselharam o rei, né, para que não queimasse o rolo. Esses nobres estavam ali em redor do rei, naturalmente aconselharam o rei não fazer aquilo, mas o rei não deu ouvidos. Ele se endureceu, e mesmo recebendo os conselhos dos seus servos ali, ele não atendeu, né? Ele persistiu na sua atitude de arrogância, de desprezo contra a palavra de Deus, e queimou realmente o rolo no fogo. Agora, verso 26, aqui eu quero chegar no verso 26, é o seguinte: antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Rameleque, a Seraías, filho de Aziel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Então, exatamente nesse ponto aqui que eu queria chegar, né? Por isso que eu adotei esse título: Deus protege os seus. Mesmo o rei tendo dado ordem
a esses príncipes para que prendessem Jeremias o profeta e Baruque o escrivão, Jeremias o profeta, mas diz aí que mas o Senhor os escondera. Então essa expressãozinha aqui que eu queria chegar, né? Aliás, essa expressão tem vindo, ultimamente veio à minha mente essa expressão, Deus escondeu Jeremias o profeta e Baruque o escrivão para que não fossem presos por ordem do rei, mas Deus os escondeu. E aí eu fico pensando, nós estamos numa situação no mundo onde nós não sabemos o que virá no futuro, né? Os tempos se avizinham, tempos difíceis, né? Como a Bíblia diz, né? Nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos penosos. Se desenha no horizonte uma perseguição, uma grande perseguição, a Bíblia chama de grande tribulação, tecnicamente falando, teologicamente falando, grande tribulação. Então, o que nós vemos no horizonte é se desenhar esse cenário mundial de uma perseguição contra os valores de Deus, né? Na verdade é contra o livro, porque aqui não é por acaso que a Bíblia está enfatizando esse rolo que foi escrito, porque Deus poderia muito bem ter só dito, vai lá e fala para eles, mas Deus mandou que Jeremias escrevesse, formalizasse por escrito, reduzisse a forma escrita, porque dá mais autoridade, né? Por isso Jesus, quando ele disputou com o diabo lá no deserto, Jesus dizia, está escrito. Ele dá a impressão que quando diz está escrito, demonstra uma autoridade, é um documento, é uma lei da parte do próprio Deus, algo que está escrito. Então nós vemos aí se desenhando no horizonte uma perseguição generalizada mundial contra, aí eu diria assim, contra os valores de Deus e contra os valores do livro de Deus. Até gosto de dizer que aqui não se trata de ser contra a igreja ou contra qualquer organização religiosa, ou mesmo contra os desigrejados, ou contra a religião organizada. Não se trata de nada disso, porque tudo isso pode ser falsificado, pode haver engano, pode haver erro, pode haver manipulação, mas os valores que são rejeitados, os valores que são perseguidos no mundo, são os valores do livro. É o livro que está escrito aí. Por isso que algumas nações, elas proíbem a entrada da Bíblia no seu país, porque sabem que a Bíblia ela é um livro que contém os valores de Deus, né? Os valores do Criador. E aqueles que não aceitam esses valores gostariam mesmo de fazer a mesma coisa que o rei Jeoaquim fez, queimar as Bíblias no fogo, como já aconteceu no passado. Queimar as Bíblias no fogo. Hoje proibir a entrada de Bíblia nas nações, porque sabe que a Bíblia ela contém os valores de Deus, os valores do reino de Deus. E o que está sendo hoje condenado no mundo, que está sendo rejeitado, caluniado, são os valores que contém neste livro, né, chamado a Bíblia. E aqui, aí eu digo, tem o Novo Testamento, que a igreja, que eu digo que o Novo Testamento é a constituição da igreja, e tem o Antigo Testamento, que é a constituição do judaísmo, de Israel, né? Então Israel é uma nação formal, com os valores, né, de uma nação. A organização, a nação politicamente, deixa eu ouvir essa definição, que o país é a nação, não, o Estado é a nação politicamente organizada. Israel é uma nação politicamente organizada, né? Porém, naturalmente, Israel deveria adotar os valores do Antigo Testamento. Naturalmente, naquilo que é possível atualizar porque algumas coisas eram para a vigência da lei, né? Então, algumas coisas devem ser atualizadas. Aquilo que não são valores eternos deve ser atualizado, contextualizado. E a igreja deveria adotar os valores do Novo Testamento, que são
em muitos aspectos semelhante ao do Velho, né? Só que o Novo Testamento aperfeiçoa porque o Velho Testamento contém os valores comportamentais, né? Geralmente o Novo Testamento não legisla para uma nação nem para um país, mas para a igreja. E a igreja não é uma nação, ela é uma nação no sentido espiritual, né? Com valores morais e espirituais, comportamentais, a ética do evangelho, relacionais. Mas a igreja não é uma nação no sentido formal, como Israel é uma nação semelhante às demais nações da terra. Só que Israel contém os valores, deveria conter pelo menos os valores do reino de Deus, do que está escrito no livro do Antigo Testamento. Se Israel adotar somente os 10 mandamentos que estão no Antigo Testamento, já faz grande coisa, né? Às vezes eu acho que a constituição de uma nação deveria ser os 10 mandamentos. Porque nós ficamos olhando para a Constituição brasileira. Aqueles que estudaram direito sabem que a Constituição brasileira, por ser muito grande, muito extensa, descer a detalhes, ela muitas vezes ela dificulta, né? Vemos hoje a Constituição sendo sistematicamente violada. E aí, quanto menor for a Constituição, quando eu estudei alguma coisa sobre direito, eu aprendi lá que quanto menor é a Constituição, mais eficácia terá essa Constituição. E, inclusive aquelas constituições consuetudinárias, né, que não é escrita, baseada nos costumes, geralmente nessa hora diziam assim, 1215, João Sem Terra, Ricardo Coração de Leão, é uma coisa com muita história da Inglaterra, né? Então, mas se uma nação adotasse como sua Constituição apenas os 10 mandamentos, já faria grande coisa. Eu lembro que algumas igrejas têm estatuto e têm regimento interno. No estatuto estão os princípios gerais, e no regimento interno estão, desce aos detalhes, né? Aí pode ser mais extenso. Acredito que a semelhança tinha o Código Penal e tem o Código de Processo Penal para detalhar. Então, o Novo Testamento é a Constituição da igreja. Não, o Novo Testamento não foi escrito para regulamentar o comportamento de uma nação. É o Velho Testamento que é escrito dessa maneira. Foi escrito assim, né? Agora, o Novo não. Então, nós vemos uma perseguição, aliás, ao longo da história da igreja, a igreja tem sido perseguida. Até porque, como a igreja não é um Estado organizado, uma igreja, porque um Estado organizado ele tem território, ele tem o seu conjunto de leis civis, ele tem o exército, ele tem as suas forças armadas, e a igreja não tem território e nem tem forças armadas, né, porque as armas da igreja são espirituais. Então, por isso a igreja facilmente pode ser perseguida. O Estado pode perseguir a igreja, porque o Estado ele tem poder material para perseguir a igreja. E ao longo da história nós temos visto o Estado sendo utilizado para perseguir a igreja. Ao longo da história, por exemplo, a Igreja Católica se transformou num Estado secular, né? Na verdade, a Igreja Católica se transformou num reino secular, né? Cuja sede é o Vaticano. O Papa é considerado um chefe de Estado. Ao visitar qualquer nação, ele é recebido como chefe de Estado, porque o reino de Deus passou a ser terreno. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Eu acrescentaria até assim, ainda, né? Porque chegará a hora que será, mas por enquanto não é. Mas a Igreja Católica, pela sua história, e aqui eu não estou julgando a Igreja Católica, estou apenas constatando um fato, que a Igreja Católica se tornou um reino secular, né? O império secular. E por isso ela tem território, né? Território, dizem que o menor estado do mundo, territorialmente falando, é o Vaticano, e fica na Itália. Mas é um Estado soberano e tem até suas embaixadas, acho que são os núncios apostólicos, núncios, eu não me lembro bem, mas é nesse sentido aí. Aí o que acontece? Mesmo a Igreja Católica não tem força para resistir a uma perseguição formal do Estado, porque não tem estrutura que qualquer Estado soberano tem. Mas o que nós vemos no mundo todo é os valores do livro de Deus, né, que são os valores do reino de Deus, sendo rejeitados, sendo censurados, sendo perseguidos, e literalmente já foram queimados, como aqui no caso do rei Joaquim.
Agora, o que eu vejo é o seguinte, e é isso que eu quero enfatizar. Eu acho tremendo isso que diz aí, né? Que o rei deu ordem a Jerameel, filho de Rameleque, a Seraías, filho de Aziel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Esse aí, mas o Senhor os escondera. Aí eu fico pensando, se Deus esconde alguém, quem é que pode achar essa pessoa? Acho muito difícil. Porque se Deus escondeu o profeta Jeremias e o escrivão Baruque para que eles não fossem presos pelos seus inimigos, pelos seus perseguidores, Deus poderá nos esconder também? Acredito que sim. Né? E isso é uma coisa que nós devemos fazer objeto de nossa oração. Na perseguição que já existe em várias partes do mundo, em várias nações, já existe perseguição, existe extermínio de cristãos, né? E a perseguição vai aumentando e avançando à medida que o mundo vai se secularizando mais ainda e rejeitando os valores do livro, este livro aqui. Então a perseguição tende a ser uma perseguição mundial, né, como está em Apocalipse 13. A perseguição contra a igreja será mundial, em todos os países, todas as nações, em todos os lugares. Porém, esse fato aqui de que Deus escondeu esses dois servos de Deus, Jeremias e Baruque, Deus os escondeu para que eles não fossem achados pelos seus perseguidores. Hoje eu acredito que Deus é poderoso para nos esconder também. Portanto, deve ser objeto de nossas orações. Senhor, quando eu oro, às vezes eu oro assim: Senhor, me esconde dos meus inimigos. Cega os olhos dos meus inimigos para que não me achem. Naturalmente, os inimigos aqui podem ser tanto inimigos humanos como podem ser inimigos espirituais, né? Satanás e as suas hostes, os anjos caídos, os espíritos imundos, os demônios, são seres espirituais, mas Deus é poderoso para nos esconder dos olhos desses nossos inimigos. Deus é poderoso. Eu lembro que quando aquele episódio lá de Sodoma, quando os dois anjos foram enviados para destruir Sodoma, que os homens de Sodoma, eles tentaram violentar os dois anjos que estavam sob o teto de Ló, e eles avançaram para violentar o próprio Ló. A Bíblia diz que os anjos feriram de cegueira todos os homens de Sodoma que estavam ali, e eles se cansaram de procurar a porta e não acharam. Então, é o mesmo Deus hoje, né? Então devemos lembrar de que na perseguição, seja a perseguição ouvida pelo Estado ou por qualquer outra entidade contrária aos valores do reino de Deus, os valores do livro, a escritura que está aí, semelhante ao rolo que Jeremias recebeu, a ordem para escrever, Baruque escreveu da boca de Jeremias. Então devemos orar para que Deus nos esconda, nos torne invisíveis aos nossos inimigos, né? Até hoje, essa caçada que estão fazendo aquele homem lá em Brasília, Goiás, há muito comentário a respeito da dificuldade de prendê-lo, né? Que ele tem, inclusive dizem que ele tem uma aliança com os demônios e que ele pode se tornar invisível, livro de São Cipriano e tal. Porém, nós devemos crer que Deus também pode nos tornar invisíveis, né? Temos que orar e pedir que Deus nos esconda dos olhos dos nossos inimigos, né? Aqui não diz nem que Jeremias pediu, mas o que Jeremias estava fazendo aqui, nós vemos, era obedecendo Deus. Deus mandou que ele escrevesse, ele escreveu. Mandou que eles lessem, eles leram, né? E aí Deus os escondeu, né? De tal maneira que quando Deus esconde alguém, ninguém pode achar, né? Jesus diz assim que Jesus é aquele que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, se Deus esconder alguém, como escondeu aqui Jeremias e Baruque, os inimigos certamente cansaram de procurá-los, mas não os acharam. E hoje nós estamos precisando de ter essa fé, né? Ter a fé, Senhor. E fé, quem tem fé ora, Senhor, nos esconde, Senhor.
dos nossos inimigos, nos esconde dos nossos perseguidores. Fecha os olhos dele para que não nos vejam. Até nesse negócio assim de que os ladrões, que geralmente são manipulados por demônios, eles entram nas casas. Devemos orar constantemente: Senhor, cega os demônios que usam os ladrões, os assaltantes, para que eles não vejam a minha casa, né? Torna a minha casa invisível, torna a minha família invisível aos olhos desses seres, sejam seres humanos ou seres espirituais. Mas é o Deus que protege os seus, né? Nesse caso aqui, Deus não deixou Baruque nem Jeremias à mercê dos seus perseguidores, mas Deus os escondeu, né? Tá. Vamos ver aqui. Aí acontece que, como o rei queimou no fogo o rolo que Jeremias tem escrito, mas Baruque, vamos ver aqui que Deus mandou. Então Deus mandou Jeremias escrever de novo. Vamos ver lá. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve dele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoaquim, rei de Judá. Deus falando de novo para Jeremias. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor: tu queimaste este rolo, dizendo, por que escreveste nele, dizendo, certamente virá o rei de Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Está aí, é a sentença de Deus sobre o rei Jeoaquim, porque desprezou a palavra de Deus e queimou no fogo o rolo, né? E castigarei a sua iniquidade nele, na sua descendência e nos seus servos. Trarei sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que eles tenham falado e não ouviram. Deus tinha mandado o rolo para eles se arrependerem. Não se arrependeram, agora a sentença veio, né? Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então, quando Deus quer algo, né? Destruíram lá o rolo, mas Deus mandou escrever de novo outro rolo. Ainda acrescentou mais palavras. Era melhor ter aceitado aquele primeiro rolo, porque não tinha tantas palavras como o segundo, né? Eu me lembro de quando Moisés desceu do monte com as tábuas da aliança, e aí quando viu a apostasia de Israel, ele quebrou as tábuas, né? E subiu ao monte novo. Aí Deus deu mais outras 2 tábuas para eles escrever, né? Só que essa segunda deu trabalho, porque Deus mandou Moisés alisar 2 tábuas para que Deus escrevesse os 10 mandamentos novamente. Então Deus mandou um duro recado para o rei, né? E aí, quando eu vejo esse episódio aqui, né, com o rei Jeoaquim, né, no reino de Judá, essa tratativa de Deus com o povo de Judá, né, mas principalmente com o rei. E aqui a participação do profeta Jeremias e do escrivão Baruque. A gente pode até pensar assim, mas isso já foi só sobre Judá, né? E nós sabemos o desfecho dessa história. É que como eles não se arrependeram, Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, o reino de Judá foi destruído. Porque Deus queria livrar, mas eles não se arrependeram. Eles não deram ouvido, né? Então, eu já tinha dito que em 36:2, Deus vai dizer que a profecia, esse rolo, que estava escrito nesse rolo, não era só para Judá, era para todas as nações também. Então vamos lá, 36:2. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenham falado de Israel,
de Judá e de todas as nações, essa expressão aqui, de todas as nações, desde o dia em que eu te falei desde os dias de Josias até o dia de hoje. Então, a expressão aqui, todas as nações, está incluída aqui. Portanto, todas as nações devem tomar para si essa palavra de Deus, né? Que não era só para Judá. E ainda para confirmar isso, em Jeremias capítulo 1, no verso 10, diz assim: quando Deus chamou o profeta, ainda um menino, ele diz assim: olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então Jeremias foi constituído profeta por Deus, ainda mais na mais tenra infância, não foi só sobre Israel, mas sobre as nações e sobre os reinos. Então a profecia de Jeremias para todas as nações, embora o foco seja Israel, aqui Judá, mas a mensagem ela é ampliada para todas as nações, porque assim como Deus mandou esse rolo aqui para o rei de Judá, primeiro para o povo de Judá, todo o povo, ele leu no templo, todo o povo ouviu, e depois na câmara de Gemarias, o escriba, ele leu para os nobres, todos os príncipes, e finalmente ele leu para o rei. Então incluiu todo mundo. Isso significa que todas as nações estão aqui contempladas, E agora não é só aquele rolo que o Jeremias escreveu ali, não. Agora é o livro todo. Foi enviado para todas as nações. E todas as nações ouvirão, o povo ouvirá, os nobres ouvirão e os reis das nações ouvirão. E a reação de cada um diante dessa palavra de Deus, palavra de Deus, é que vai determinar o desfecho daquela nação. Sabemos aqui que a palavra para o rei foi um castigo tremendo, Assim, como é que diz aqui? Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joiaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada da noite. Então, um castigo direto para o rei que rejeitou a palavra. E sabemos que Judá foi destruído, Jerusalém foi tomada, e muita gente morreu, outros foram escravizadas, porque se recusaram a ouvir as palavras de Deus. Hoje é o mundo todo que está debaixo desse juízo. Mas ainda há esperança, Está aí a palavra de Deus por todo lugar. É só adotar os valores de Deus, os valores do reino de Deus, e não aceitar os valores substitutos, que são apresentados aí pelas ideologias da vida, que são anticristãos, são antibíblicos. Os valores de Deus contra os valores do reino de Satanás. Então, quem quiser que abrace um ou outro dos valores, e aí colherá as consequências da sua decisão. Então, que nós, os cristãos, possamos atentar para esse rolo que o profeta Jeremias escreveu com Baruque, que na verdade agora é toda a Bíblia, Não nos endurecer contra as palavras de Deus, como o rei Joaquim fez, queimando o rolo do fogo, para que nós possamos nos dar bem, ser de longa vida sobre a terra.